Dois irmãos gêmeos descem ao submundo, ao mundo da morte, para enfrentar seus senhores. Lá, os grandes senhores os desafiam a um jogo de bola. Nessa partida, toda a cosmovisão do mundo maia será definida. Os mestres da morte querem sacrificá-los, mas eles têm outro objetivo. Pretendem vingar a morte do pai e do tio. Os perdedores morrerão. É o maior relato de aventuras escritos no Popol Vuh, o único livro sagrado dos maias que chegou aos nossos dias. Os nomes dos gêmeos, Hunahpu e Xbalanque. Esta é a história que foi transmitida em 1500 ao padre Jiménez e depois a nós. É um relato de ódios e vinganças, de amores, de filhos que continuam o legado de seus pais, de como os maias interpretavam a criação do mundo. O confronto dos deuses, América Latina. Hunahpu e Xbalanque estão frente a frente com os principais senhores do Xibalbá, o submundo dos maias. Sabem que só poderão vencê-los usando todo o seu engenho. Os gêmeos são poderosos, mas os senhores da morte são muito mais. Se não conseguirem vencer as provas, serão sacrificados, assim como foram sacrificados o tio e o pai deles. Eles herdaram uma sabedoria, poderíamos dizer, ancestral. E por isso eram capazes de resolver diferentes problemas e desafios. Por um lado, tinham certos potenciais e habilidades, mas por outro também conseguiam implementar e improvisar estratégias que lhes permitiam conquistar seus objetivos. O relato sobre os gêmeos é uma parte fundamental do Popol Vuh, o único livro sagrado dos maias que sobreviveu até nossos dias. É preciso entender que a história dos gêmeos é uma passagem mítica dentro de uma história sagrada maior. Então, portanto, como qualquer povo, os maias geraram essa história sagrada que é uma explicação da origem, uma explicação do sentido mesmo da vida. O Popol Vuh foi um relato oral transmitido entre os quichês, uma tribo de origem maia. O texto chegou aos ouvidos do padre Francisco Jiménez, franciscano, que por volta de 1500 era o pároco de São Tomás Tuila, na Guatemala. Foi ele quem o redigiu em quichê e em espanhol. Dentro dos conceitos mesoamericanos, ou pelo menos maias, mito e história não se diferenciam. Podem ver no Popol Vuh, começa com histórias míticas, começa com o momento da criação e termina com as diferentes genealogias. A história dos irmãos gêmeos começa antes do seu nascimento, num mundo onde a humanidade ainda não havia sido criada. Tudo isso ocorre dentro de um tempo atemporal. Se é que se permite essa dissociação. É um tempo que não é um tempo. É um tempo que ocorre antes do tempo dos homens. Os primeiros heróis que enfrentam os senhores da morte são o pai e o tio deles, também gêmeos. Hunahpu e Vakub Hunahpu são desafiados pelos senhores da morte e descem ao submundo. Hunahpu e Vakub Hunahpu precisam descer ao submundo para jogar bola com os deuses. Mas o caminho até o submundo é complexo e cheio de armadilhas. E os pais dos gêmeos não conseguem vencer os desafios. Eles fracassam porque não conseguem passar pelas provas iniciáticas. São humilhados rapidamente ao cair diante das primeiras provas que lhes são propostas. São enganados e são derrotados. Sem nenhuma compaixão, os irmãos são sacrificados pelos senhores da morte.
Um dos seres da morte decapita Ron-Hunappu. A cabeça de Ron-Hunappu é escondida numa árvore que imediatamente se enche de cabaças. Se observarem um crânio humano e observarem uma cabaça, verão que são muito parecidos, extremamente parecidos. Então, dizem que escondem o crânio porque se parece muito com o fruto do cabaceiro. Para os deuses da morte, tudo já havia acabado. No entanto, sem saber, estavam a ponto de criar os 2 heróis que derrotariam seu poder absoluto. O relato da cabeça oculta no cabaceiro chama a atenção de uma jovem donzela do submundo, Ishkik. Ishkik é filha de um dos senhores do submundo. É filha do senhor, sangue de um dos 7 casais do submundo. Desobedecendo às advertências, a jovem se aproxima da árvore. Ishkik ouve dizer que há uma árvore maravilhosa, que tem entre os seus frutos uma cabaça, que é a cabeça de um homem. Então, quando sabe desse fato tão maravilhoso, ela vai ver a árvore. E quando a vê, há uma caveira entre as cabaças. Então, a cabeça de Ron-Hunappu cospe na mão de Ishkik e a engravida. Ele diz algo muito bonito. Na minha saliva te dei a minha descendência. Agora és a responsável de levar adiante minha descendência. Isso também é um arquétipo de todas as histórias sagradas. O herói mítico, digamos, é filho de uma virgem. É filho de uma mulher, a parte feminina do cosmos, pela intervenção divina. A jovem vai ver o pai, que, ao saber da notícia, decide sacrificá-la. É claro que os pais do submundo se sentiram desonrados. É essa ideia de transgressão, de pecado original, ou chamando dentro de outro contexto, de transgressão da norma. Mas, ajudada pelos mensageiros do submundo, Ishkik consegue escapar para a superfície. Ela é, em sentido simbólico, como uma semente que está fertilizada no interior da Terra. E para que consiga sair, precisa subir a superfície terrestre. Então é todo o simbolismo de uma deusa-mãe, sempre virgem, que dá à luz, mas não pode dar à luz no mundo subterrâneo. Ishkik vaga pelo mundo até chegar à casa da mãe de Ron-Hunappu. Precisa ser acolhida por sua sogra, não é? A avó, digamos assim, dos gêmeos. Ishkik dá à luz gêmeos. Chama-os de Hunappu e Ishbalanque, nomes que significam mago mestre e bruxinho. Eles nasceram fortes e, ainda que não soubessem, seu destino já estava selado. No entanto, ainda deveriam passar por muitas provas para chegar a esse destino. Primeiro, teriam de competir com Humbats e Hunchuen, os filhos mais velhos de Ron-Hunappu. Humbats e Hunchuen são cantores e artistas, aproveitam muito bem a vida, caçam pássaros com zarabatanas, porém, de alguma forma, os gêmeos divinos os suplantavam. Esses deuses, músicos cultos e talentosos, encheram-se de ciúmes e decidiram matar seus irmãos mais novos a qualquer preço. Mas os gêmeos logo mostraram que não eram fáceis de dominar. E que, além de seu poder divino, contavam com um dom especial para sobreviver e triunfar sobre os inimigos. Colocaram-nos entre espinhos, despidos.
E eles dormiram tranquilamente. Depois os prenderam a um formigueiro. As formigas subiram neles, picaram os gêmeos impávidos. Ou seja, desde pequenos, eles eram milagrosos. Evidentemente, eram 2 sobreviventes capazes de superar qualquer desafio armado por seus irmãos. Eles não eram fortes fisicamente. Fortes fisicamente eram seus irmãos mais velhos. Os anos se passaram e os pequenos gêmeos se tornaram adultos, como seus irmãos mais velhos. Então, eles elaboram um plano em que a astúcia será pela primeira vez a grande protagonista. Os 4 saem para caçar pássaros. E os gêmeos dizem aos irmãos mais velhos que alguns pousaram em cima de uma árvore. Então, Rumbatz e Hun-Chuen sobem para pegá-los. Enquanto eles sobem, a árvore vai crescendo cada vez mais. Depois de induzir os irmãos a subir na árvore, eles usam de magia para não deixá-los descer. É quando o bragueiro se transforma em cauda e eles se transformam em macacos. Os gêmeos voltam a usar de astúcia, dessa vez com a avó. A avó Ishmu-Kané pede aos netos mais novos que devolvam os outros à sua condição. Eles dizem a Ishmu-Kané que os irmãos voltarão ao estado normal se ela puder permanecer ao lado deles, sem rir. Então, eles impõem uma prova. E a prova consiste em Rumbatz e Hun-Chuen, os 2 macacos, terem de voltar com a avó. E dançam na frente dela e fazem macaquices. E a avó, então, começa a morrer de rir. Rumbatz e Hun-Chuen fogem para a selva. 3 vezes, Hunahpu e Ishbalanque os trazem de volta. Mas a cada uma, a avó ri. E os deuses transformados em macacos se vão para sempre. É a primeira vez que os gêmeos recorrem à astúcia para triunfar. Ainda terão pela frente desafios muito mais complexos, em que arriscarão a vida várias vezes. Os heróis do Popol Vuh, o livro sagrado dos maias, Hunahpu e Ishbalanque, estão prestes a enfrentar seu destino. No entanto, ainda não sabem. Graças a seu engenho, derrotaram seus irmãos mais velhos, que agora correm pela selva transformados em macacos. Agora são eles os homens da casa e devem assumir todas as responsabilidades. Mas eles são preguiçosos e, em vez de trabalhar, ficam dormindo. Por arte da magia, convencem a enxada e a pá a trabalharem para eles. E enquanto descansam, as tarefas do campo são realizadas. Hunahpu e Ishbalanque escapam também disso, graças a seu engenho e sua astúcia. Mais uma vez, os irmãos saem-se bem do desafio e voltam para casa. Na manhã seguinte, quando chegam aos campos, descobrem que tudo o que haviam feito desaparecera e que o campo estava novamente virgem. Então ficam sabendo que os animais foram os responsáveis pelo ocorrido. Eles tramavam contra os gêmeos e de noite o matagal voltava a crescer, todas as plantas voltavam a crescer e então no dia seguinte parecia que os gêmeos não tinham feito nada. Por meio da magia, eles realizaram de novo as tarefas agrícolas. Enquanto a pá e a enxada trabalhavam, eles elaboraram um plano. Outra vez utilizando a astúcia. Então é a luta entre cultura e natureza, o que se reflete nessa parte do mito. Eles se escondem e ao cair da noite descobrem que são os animais que destroem o que cultivam. Furiosos se lançam sobre eles, mas quase todos escapam. Só conseguem pegar o rato e tosam sua cauda.
o pequeno roedor conservaria para sempre essa característica e o temor pelos humanos. Os gêmeos decidem matar o rato para que sirva de exemplo a todos os animais. No entanto, o rato é astuto e consegue fazer um pacto com seus agressores. Revela a verdade sobre o pai deles, um grande jogador de bola, e também lhes dá uma missão. Devem seguir seu legado. Por fim, o rato lhes diz que a avó dos gêmeos tem ocultos em casa a bola, os escudos e os aros do jogo de bola. Nesse sentido, esse ratinho do campo, tem muitas características que terão Hunahpu e Xbalanque. A curiosidade, o espírito aventureiro, a transgressão. E não é por acaso que seja esse o animal que mostra a Hunahpu e Xbalanque qual o destino deles. Ao saber a verdade, os gêmeos voltam para casa com o rato. Enquanto Hunahpu distrai a avó, Xbalanque e o rato procuram os elementos do jogo de bola. Eles descobrem, escondidos no teto da cabana da mãe, os acessórios para o jogo de bola, os protetores de braços, os protetores de joelhos e a bola escondida lá em cima. Os jovens deuses partem para o campo de jogo de bola, ignorando totalmente o destino que os espera. Enquanto isso, em Ribalba, os Senhores da Morte estão tranquilos. Já esqueceram os episódios com Hunahpu e Vakup Hunahpu. E acreditam que Ishkik foi sacrificada. No entanto, estão prestes a conhecer a realidade. Uma enorme variedade de simbolismos acompanham o jogo de bola, incluindo o início dos tempos. Na maior parte dos mitos cosmogônicos mesoamericanos, o jogo de bola faz parte desse início. O campo foi preparado pelos gêmeos, que começam a jogar com a bola. É evidente que herdaram a habilidade de seus pais. São dois grandes jogadores. No entanto, os gêmeos não herdaram do pai somente o dom para jogar. Quando começam a jogar bola, os deuses do submundo percebem. Alguém está nos incomodando lá em cima. Esse movimento não nos agrada, dizem os deuses da morte. Hunahpu e Xbalanque não sabem, mas sob seus pés, sua morte acabava de ser decretada. Os senhores do submundo não sabem quem são seus adversários, mas enviam seus mensageiros com um recado. Desçam ao submundo para jogar bola conosco. Apenas o engenho que já demonstraram, aliado ao seu enorme poder, poderá evitar que os gêmeos terminem como o pai e o tio em Ribalba. Por meio do jogo de bola, outra vez se unem os destinos de pai e filhos. A avó dos gêmeos se desespera. Já perdera seus dois filhos no submundo. Seus netos mais velhos correm pela selva transformados em macacos. E os mensageiros haviam sido claros. Os grandes senhores da morte haviam desafiado seus netos mais novos. Os gêmeos estavam prestes a ter a mesma sorte que o pai e o tio. Enquanto isso, eles haviam acabado de jogar bola e voltavam para casa, sem saber que a sorte estava lançada. Tinham 7 dias para se apresentar no submundo diante dos Senhores da Morte. Hunahpu e Xbalanque, os heróis do Popol Vuh, o livro sagrado dos maias, jogam bola. Logo se informarão de seu trágico destino. Os Senhores da Morte estão furiosos porque fazem barulho sobre suas cabeças e decidiram que devem morrer. Mas os gêmeos ainda não sabem de nada.
Os emissários do submundo foram à casa deles e deixaram a mensagem. À noite, ao chegarem, os gêmeos encontram a mãe e a avó chorando. Ishkik sabe do que fala. Ela mesma é filha de um dos grandes senhores de Ribalba. E esses mesmos mensageiros foram os que ajudaram a fugir quando seu pai decretou que devia ser sacrificada. Por seu lado, Ishmukane, a avó dos gêmeos, chorou a morte dos dois filhos quando esses senhores lhes fizeram o mesmo desafio. A avó Ishmukane e a mãe Ishkik temem que volte a acontecer o mesmo que aconteceu à primeira dupla que desceu ao submundo. E por isso elas lhes pedem que não desçam, porque temem que também morram. Acho que isso é próprio da condição feminina representada no mito. Primeiro por Ishmukane e posteriormente por Ishkik. Mas eles têm total confiança de que podem vencer. O papel deles é de vencedores, guerreiros, conquistadores. Cumprido o prazo de 7 dias, os gêmeos pegam o equipamento para jogar bola e partem em busca da porta do submundo. Não sabem o que os espera, mas contam com a experiência que tiveram o pai e o tio. Estão confiantes e acreditam que não cometerão os mesmos erros. Ishmukane e Ishkik ficam em casa. E nos dias seguintes, só saberão da sorte dos gêmeos por meio de juncos que plantaram. Já na porta do submundo começam as primeiras provas para Hunahpu e Ishbalanque. Ingressar no mundo dos mortos não é simples. Todos que já entraram numa caverna sabem as sensações que se tem nesses espaços escuros e confinados. Entrar nesses lugares é querer chegar a espaços que estão mais além do nosso cotidiano. Primeiro tiveram que passar por vários rios. Passaram por um rio de água, por um rio de pus, um rio de sangue, e tiveram que passar por um outro rio onde as terras ficavam se juntando constantemente, e tinham que passar por todas essas provas habilmente. Os gêmeos passaram pelos rios encantados e já estavam sob a terra a caminho de Ribalba, prestes a enfrentar a primeira prova em que seus antepassados haviam sido derrotados. Dependia só deles mudar a sorte. Então eles descem à região da morte, os dois gêmeos, porque esse é o seu destino. Jogar bola com os deuses da morte. Mas os deuses da morte lhes impõem várias provas. De repente, eles se deparam com uma dificuldade. 4 caminhos se abrem diante deles. Um caminho negro, um vermelho, um branco e um amarelo. Todos os convidam a seguir por eles, e eles não contam com muito tempo. Devem tomar a decisão certa e com rapidez. Sabemos, por outras fontes, que o oeste era negro, o leste era vermelho, o norte era branco e o sul era amarelo. Cada caminho era uma porta de acesso a Ribalba. Mas só um os levaria diretamente aos Senhores da Morte. Entrar pela porta correta era um sinal de respeito. Era saber chegar e se movimentar no submundo. O problema era que ninguém que não fosse do submundo e conhecesse seus segredos podia superar essa prova. Era claramente uma armadilha. Hunahpu tira um pelo de sua perna e cria um mosquito. Instruem o mosquito para que pique os senhores do mundo subterrâneo, que estes revelem seus nomes. A ideia é que esse pequeno espião encontre o caminho correto e chegue até os senhores de Ribalba. A missão do mosquito é reconhecer quem é cada um e voltar para contar tudo aos gêmeos. Então o mosquito foi picando um a um e diziam:
Ai, Kutiumakiti, fui picado, algo me picou, que foi isso? E assim foi de 1 a 1. E desse modo, os heróis gêmeos ficaram sabendo o nome de cada um dos senhores do submundo. Para os maias era muito importante saber o nome de seus adversários. Entre os indígenas pré-hispânicos e entre os atuais, ou seja, há sempre o verdadeiro nome de alguém não se diz, não se faz conhecer por todos, porque pode causar um malefício e provocar a morte. Então essa ideia está presente no Popol Vuh. Que os senhores digam seu nome para que os gêmeos possam derrotá-los. O mosquito alcançou seu objetivo e os gêmeos o premiam com a vida. Agora, sabendo o caminho correto e tendo memorizado os nomes de todos os senhores da morte, os jovens heróis começam a seguir pelo caminho negro, indicado pelo mosquito. Escolhem desde o começo o caminho adequado e veem de que modo se desviar dos perigos, de que modo se desviar das provas a partir dessa dose de astúcia, de inteligência e engenho. Os gêmeos chegam ao local de encontro dos Senhores da Morte e saúdam cada um pelo nome. Os senhores do submundo ficam pasmos. Foram derrotados no primeiro desafio. Hunahpu e Xbalanque estão frente a frente aos Senhores da Morte, os verdugos do seu pai e tio. Chamaram cada um pelo nome e conseguiram impressioná-los. Mas sabem que isso é apenas o começo. Deverão superar desafios e provas muito mais difíceis. Cada erro os confrontará com a morte. Eles descem ao submundo e têm que se desviar de uma série de provas. Os gêmeos chegaram ao submundo pelo caminho correto e chamaram cada um dos Senhores da Morte pelo nome. Valeram-se de um mosquito para isso. Mesmo surpresos, os Senhores da Morte estão prestes a introduzir as verdadeiras provas. O submundo está cheio de casas, cada uma com um horror e um desafio diferentes. E os gêmeos deverão passar por todas elas. É como um ritual iniciático. O que está se pondo à prova, mais uma vez, é a sabedoria, a habilidade dos gêmeos. As casas de tormento às quais o mito se refere também se refere a instâncias territoriais, digamos, do mundo subterrâneo que também mandam animais que estão intimamente relacionados com o ambiente em geral. Prova é a mansão tenebrosa ou escura. Dão a eles um charuto que eles têm que manter aceso o tempo todo sem que acabe. Os senhores estão confiantes de que não passarão pela prova e que poderão sacrificá-los na manhã seguinte. O charuto dos pais deles, é claro, acabou e por isso foram derrotados. Devem passar a noite toda em vigília. A prova é praticamente impossível de ser completada. Então eles recorrem à astúcia, recorrem sempre à ajuda dos animais. Quer dizer, Hunahpu e Xbalanque são heróis enquanto têm a cooperação e a ajuda do ambiente. E nesse ambiente, os animais são fundamentais. Então eles colocam um vagalume no charuto. E os senhores do submundo veem que o charuto está aceso a noite toda, mas não se consome. De manhã, quando os Senhores da Morte chegam com a intenção de preparar o sacrifício dos gêmeos, percebem que estes os venceram novamente. Então, superar as provas, o que quer dizer? Que estão se adaptando ao mundo subterrâneo. E o estão vencendo.
Surpresos pelo talento dos gêmeos, os chefes máximos de Xibalbá, Supremo Morto e Principal Morto, os interrogam. Mas eles não respondem nenhuma pergunta. Os chefes desejam saber quem são. Eles mantêm silêncio. Então, começa o jogo de bola. O jogo de bola é parte do início. Fundamentalmente, é uma luta entre a vida e a morte. O primeiro enfrentamento começa. Os gêmeos contra os senhores da morte. Os heróis se sentem fortes e vencem os inimigos com facilidade. Os senhores de Xibalbá estão assombrados, mas não vencidos. Ainda guardam outras surpresas para os irmãos. Agora os espera a segunda casa, a mansão de obsidiana, que representa o vento. Os senhores exigem que encham 4 jarros com flores e os entreguem. Devem tê-los prontos na manhã seguinte. Era uma casa de estalactites e dizem que as estalactites e estalagmites da caverna cortavam como grandes facas. Todas essas entidades animadas ou inanimadas finalmente exerciam ações e tinham uma vontade própria. A obsidiana é a pedra com a qual os povos americanos faziam as pontas das flechas e as lâminas para os sacrifícios. A mansão está cheia de flechas que tinham ordem de ser implacáveis. Penetrar os corações de quem entrasse. Os gêmeos conseguem chegar a um acordo com as flechas. Dão-lhes a liberdade de atacar diferentes animais e saem ilesos. Venceram o segundo elemento, mas ainda não encontraram um modo de encher os 4 jarros de flores e o tempo se esgota. Como mandam as formigas apanhar as flores que eles haviam dado, como fizeram com os pais deles, para que caíssem numa armadilha, mas eles mandam as formigas trazer essas flores. E o Popol Vuh está cheio de astúcias, cheio de façanhas dos heróis gêmeos desse sentido. E tem a ver, repito, com a qualidade da vida. Em todos os mitos mesoamericanos, as formigas são fundamentais, porque são animais capazes de atravessar diferentes níveis do cosmos. Ou seja, basicamente se movem no mundo, mas vivem no submundo. E a possibilidade que as formigas têm de construir residências completas no submundo dá a elas um valor simbólico essencial. O Supremo Morto deu instruções muito claras. Ninguém devia entrar em seu jardim durante a noite. Mas os vigias esperavam os gêmeos e não percebem que são as formigas que entram e roubam as flores. Outra vez, os gêmeos vencem e esperam seus desafiadores com os jarros cheios de flores e sem um só arranhão das afiadas pontas de obsidiana. É uma derrota que vai acontecendo gradualmente e vai minando as forças dos seres do submundo. Eles mesmos começam a discutir e ter atritos, a criar discórdias. Os gêmeos aproveitam a confusão entre os senhores da morte. Depois de vencer a prova, voltam a derrotá-los no jogo de bola. Eles haviam passado 2 noites em 2 mansões diferentes e haviam vencido 2 vezes os senhores da morte. Estavam cada vez mais próximos do triunfo. Nunca um ser vivo havia chegado tão longe. Os senhores da morte sabem disso e não permitirão que um mortal os supere. Mas os gêmeos conseguem sair ilesos das casas do frio e do fogo. Os deuses da morte ficam desconcertados. Mas eles também superam a casa do jaguar. Só resta uma casa pela frente. Representa diretamente a morte e a noite. A Casa dos Morcegos.
Os morcegos estão associados ao mundo subterrâneo, à escuridão, às cavernas, à umidade, à morte. Finalmente, é nessa mansão que os gêmeos cometem seu primeiro erro. Hunahpu acha que a noite terminou. E quando levanta para ver a aurora, um dos morcegos o decapita. O morcego está muito associado na cultura maia com a decapitação. Existem outras imagens em que o morcego é o grande decapitador. Para os maias, o morcego não é um vampiro, mas é um habitante comum das cavernas. Então, o simbolismo das cavernas está relacionado com o submundo e com o sacrifício por decapitação. Os senhores da morte se alegram com o ocorrido e estão prontos a enfrentar Ishbalanque no jogo de bola. A astúcia que o manteve vivo até agora é sua única chance. Assim mesmo, Hunahpu não se dá por vencido e pensa em um modo para continuar enganando os senhores do submundo. Então, com um casco de tartaruga, faz a cabeça do irmão e depois coloca no tronco do irmão. E dessa maneira, no dia seguinte, o dia do jogo de bola, estão lá os dois irmãos gêmeos para jogar bola. Começa o jogo. Nesse instante, Ishbalanque descobre que a bola que os senhores puseram no jogo é a cabeça de seu irmão. Ishbalanque consegue trocá-la por um dos animais que colaboraram com ele, um coelho. Este se afasta do campo saltando e os senhores correm atrás dele. Enquanto os senhores procuram a bola, Ishbalanque coloca a cabeça sobre os ombros de seu irmão. Para a surpresa dos senhores da morte, Hunahpu revive e os gêmeos ganham o último jogo de bola. Mas eles sabem que os senhores da morte farão qualquer coisa para vencer. Os heróis do Popol Vuh, o livro sagrado dos maias, estão no submundo, o chamado Xibalbá. No último desafio, Hunahpu foi decapitado e precisou ser ressuscitado. Não lhes restam forças e os senhores da morte estão decididos a qualquer coisa para vencê-los e poder sacrificá-los. Os senhores de Xibalbá estão furiosos e não têm mais paciência para continuar com jogos e desafios. Assim, convocam os adivinhos para saber o que devem fazer para matar os irmãos. O que os senhores de Xibalbá não sabem é que os gêmeos já deram instruções aos adivinhos. Eles já haviam estabelecido e deixado claro quem eram os poderosos, quem mandava. Mas precisavam se imolar, precisavam morrer para renascer. Agora está claro que Hunahpu e Ishbalanque estão prestes a enfrentar a morte. O Supremo Morto é quem supervisiona toda a operação. Primeiro, os gêmeos são cozidos. Queimá-los é necessário porque eles precisam do fogo para obter total purificação. É o final de todo esse ritual. Os senhores da morte seguem ao pé da letra as instruções, sem saber que estão sendo enganados. Depois de queimá-los, devem moer os ossos como se fossem milho. E os moem, transformam em pó. É uma forma de desfazê-los, de acabar com a sua condição anterior. Já viraram pó. As instruções estão prestes a chegar ao fim. E já transformados em pó, são lançados em um rio. Para os senhores do submundo, não há dúvidas de que os gêmeos estão mortos e que eles venceram. Na superfície, Ishkik e Ishmukane estão destruídas pela dor. Os juncos secaram, sinal de que os gêmeos morreram.
Os senhores de Xibalbá estão exultantes. Finalmente conseguiram matar os irmãos. No entanto, debaixo d'água, os gêmeos haviam deixado tudo pronto para uma nova jogada de astúcia. E no rio eles se transformam em peixes. Debaixo d'água, lentamente, os irmãos começam a sofrer uma mutação. Surpreendentemente, o relato se parece ao de outro deus, que morreu e desceu aos infernos para triunfar entre os mortos. Os gêmeos também ressuscitam. Eles têm um plano que ainda ninguém conhece, mas que estão prestes a pôr em prática. São as artes de morrer e renascer. Morrer várias vezes e renascer é o sentido de todos os mitos iniciáticos em todas as religiões do mundo. É preciso morrer de uma forma de vida profana, para renascer sacralizados. Os gêmeos estão prontos para iniciar a última etapa de seu plano. Depois da imolação, eles renascem como jovens vagabundos, como errantes, que ninguém reconhece, como os gêmeos que desapareceram. Os gêmeos começam a percorrer os povoados, fazendo seus truques. Rapidamente, sua fama chega aos ouvidos dos senhores do submundo. É o encanto que desperta suas habilidades como prestidigitadores. Mas sabem que não será tão fácil enganar os senhores do submundo e por isso querem fasciná-los completamente. Os senhores do submundo têm uma enorme curiosidade para conhecê-los também. Eles rapidamente se entusiasmam e mandam chamar os jovens magos para ver os seus prodígios. Hunahpu e Xbalanque regressam ao reino de Xibalbá. Entre os senhores da morte, nenhum os reconhece. Eles lhes pedem que realizem suas proezas, e os gêmeos começam a fazer seus prodígios. Primeiro queimam a casa do Supremo Morto e a resgatam intacta. Os senhores estão maravilhados. Não fazem ideia de que o plano dos gêmeos está a ponto de se concretizar. Então, os gêmeos dobram a aposta e fazem seu número principal várias vezes. Esquartejam um deles, que volta a ser como era anteriormente. Todos ficam assombrados com a proeza. Finalmente, Hunahpu e Xbalanque ouvem o pedido pelo qual esperaram a noite toda. Estão com os senhores do submundo fazendo todas essas proezas, e então os senhores do submundo se entusiasmam e dizem: por favor, façam isso comigo também. Hunahpu e Xbalanque seguram as facas de obsidiana e estão prontos para realizar o sacrifício. Nunca antes alguém teve nas mãos os senhores da morte desse modo. E eles sabem. Também estão cientes de que é praticamente impossível enganá-los totalmente. Precisam manter o plano à perfeição até o último segundo. Dessa vez, a astúcia dos gêmeos ultrapassou todos os limites. E os senhores de Xibalbá realmente estão entregues. Então, começa o sacrifício. Um a um, os grandes senhores da morte têm o coração arrancado. Nesse procedimento, eles encontram, digamos, o momento perfeito para definitivamente vencer os senhores do submundo. O que fazem é destroçá-los, mas eles não voltam a reconstituí-los. Em meio ao terrível cenário, repleto de sangue, depois de sacrificar cada um dos grandes senhores, os gêmeos se apresentaram. Eles haviam conseguido humilhar o mundo da morte.
Queimados e ensanguentados jazem os grandes senhores. Aqueles que triunfavam com armadilhas, mas que não resistiram à astúcia dos jovens deuses, que, combinando a sabedoria de seus pais, unindo o mundo de cima com o submundo, entenderam que o único modo de enfrentar o poder e vencê-lo era ser mais inteligente que os tiranos. Hunahpu e Xbalanque são os heróis máximos do Popol Vuh. Dois jovens que, armados apenas com suas arabatanas, irromperam no mundo dos mortos e mudaram para sempre o destino das almas dos maias.